Pessoal, aconteceu algo inacreditável. Professora, será que existe mesmo um país onde podemos confiar em todos? Isabela Monteiro, uma estudante de 17 anos de uma renomada escola particular no México, me disse isso com a voz trêmula. Eu trabalho com educação internacional há 20 anos, mas foi a primeira vez que vi a cosmovisão de um aluno mudar em tão pouco tempo. Originalmente, 25 dos melhores alunos do México estavam planejando participar de um curso de curta duração na Universidade de Toronto, no Canadá, mas uma grande greve dos controladores de tráfego aéreo na região causou uma emergência. O avião foi desviado de emergência e pousou no Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, GRU, no Brasil. Vocês sabiam que os alunos desta escola mexicana de 130 anos mudaram completamente sua visão de mundo em apenas 48 horas de viagem pelo Brasil? É um fato surpreendente. Desde a experiência inesperada que começou no GRU até as cenas inesquecíveis nas ruas de comércio. E os momentos de comoção que viveram na antiga cidade de Brasília. Seus avós viveram uma época de grande desigualdade social e violência. Por que esses alunos choravam constantemente no Brasil? Neste país, a bondade no coração das pessoas é algo dado como certo, disse Javier Camargo, um estudante de 16 anos, a um repórter de sua terra natal, causando um enorme impacto na sociedade mexicana. O que exatamente eles viram e sentiram no Brasil? Por que os alunos desta escola de prestígio e 130 anos de tradição foram tão profundamente atraídos pelo Brasil? Vou lhes contar o registro chocante de 48 horas testemunhado pela professora mexicana com 20 anos de experiência. Antes de começar, por favor, ajudem-me com um curtir e se inscrever no canal, o que será de grande ajuda para eu apresentar mais histórias incríveis do Brasil. Olá a todos, sou Elizabeth. Eu leciono língua e literatura espanhola há 20 anos no Colégio San Ignacio de Loyola, na Cidade do México. Sempre trabalhei na área de educação mexicana e inspecionei locais de educação em vários países do mundo, mas o incidente que vivi no GRU na primavera passada está profundamente gravado em minha memória como a lembrança mais comovente de toda a minha carreira docente. Naquele dia eu liderava um grupo muito especial de alunos do México, os 25 melhores alunos do Colégio San Ignacio de Loyola, com idades entre 16 e 18 anos, todos de famílias de elite mexicanas. Havia a filha de um juiz, o filho de um professor universitário, filhos de empresários. Eles eram os futuros candidatos à elite da sociedade mexicana. A equipe de professores que acompanhava o grupo também era de alto calibre. Liderada pelo diretor, Dr. Ricardo Sanches, todos eram especialistas em educação com doutorado ou mestrado. O objetivo desta viagem de treinamento era expandir a visão deles como futuros líderes globais, experimentando o avançado sistema educacional do Hemisfério Norte por meio de cursos acadêmicos na Universidade de Toronto, no Canadá. O plano original era ficar em Toronto por 10 dias, fazer os cursos universitários locais e retornar à Cidade do México. No entanto, houve uma grande greve de controladores de tráfego aéreo no Canadá, forçando o fechamento temporário do Aeroporto Internacional de Toronto. Ocorreu uma emergência, e os alunos ficaram em choque. O conhecimento deles sobre o Brasil limitava-se, em grande parte, a ser um país de futebol e samba. Alguns alunos até se preocuparam se um país que não era o destino original seria frio com estrangeiros. Dada a história do México e suas relações internacionais, essa ansiedade era compreensível. O diretor Dr. Sanches também estava preocupado inicialmente. Ele temia que a mudança repentina de itinerário fosse difícil de explicar aos pais, especialmente aos pais de alunos de uma escola tão prestigiada, exigindo uma abordagem particularmente cautelosa. No entanto, à medida que o avião se aproximava do GRU, a situação começou a se desenrolar de maneira completamente diferente do esperado. A comunicação da companhia aérea foi extremamente gentil e detalhada. Eles nos informaram que uma equipe de suporte especial havia sido imediatamente preparada para o grupo de estudantes estrangeiros que fariam o pouso de emergência, e que havia funcionários multilingues de prontidão. Esse nível de resposta é raro até mesmo no Aeroporto Internacional da Cidade do México.
Normalmente, em tais situações de emergência, obtém-se apenas o suporte mínimo, mas a preparação no GRU foi completamente diferente. O processo de pouso também foi impecável. A comunicação com a torre de controle foi precisa. A movimentação em solo parecia ter sido planejada com antecedência. Tudo estava sendo preparado metodicamente, como se fosse um voo regular. No entanto, a verdadeira surpresa começou ao entrar no terminal do aeroporto. As 48 horas seguintes mudariam fundamentalmente a visão de mundo desses 25 alunos de elite. No momento em que entraram no terminal do GRU, as expressões dos alunos se renovaram. Embora fosse noite, o aeroporto estava em pleno funcionamento. A equipe de limpeza trabalhava continuamente, o balcão de atendimento tinha funcionários permanentes e todas as instalações operavam no mais alto padrão. Isto é realmente um aeroporto latino-americano? Perguntou Isabela Monteiro, a estudante de 17 anos. No aeroporto da Cidade do México, muitos serviços cessam após as 22 horas, então eles ficaram surpresos com esse nível de serviço ininterrupto 24 horas. O serviço de orientação para os procedimentos de imigração também foi surpreendente. Embora um grande grupo de estudantes estrangeiros tenha chegado de repente, os funcionários não mostraram o menor sinal de pânico. Pelo contrário, eles imediatamente montaram uma fila de orientação dedicada ao grupo de estudantes e até providenciaram tradutores que falavam inglês fluentemente. O mais comovente foi a reação dos funcionários ao saberem que éramos mexicanos. Eles não hesitaram e, em vez disso, ofereceram um serviço ainda mais atencioso. No México, os estudantes estavam nervosos, preocupados em serem mal recebidos no exterior por causa da cor da pele. Mas aqui era totalmente diferente. O tradutor perguntou detalhadamente sobre a idade e a situação dos alunos. E sugeriu o melhor plano de suporte. O diretor Dr. Sanches exclamou: "É difícil obter um suporte tão abrangente, mesmo no aeroporto internacional da Cidade do México, especialmente considerando a idade dos alunos." Ele ficou profundamente comovido com a atitude deles de explicar tudo lentamente e com paciência. Não era apenas um processamento simples, podia-se sentir o calor de um cuidado que visava acalmar os estudantes estrangeiros ansiosos. Os procedimentos foram surpreendentemente rápidos. Tínhamos nos preparado para procedimentos complexos de entrada de emergência e uma longa espera, mas tudo correu muito bem. Os funcionários nos ajudaram gentilmente a preencher vários documentos, sem nenhuma dificuldade causada pela barreira do idioma. O mais comovente foi que eles se ofereceram proativamente para nos ajudar a entrar em contato com o hotel originalmente reservado em Toronto. As informações sobre acomodações de emergência também estavam muito bem preparadas. Eles recomendaram vários hotéis estudantis em São Paulo e explicaram detalhadamente as características e vantagens de cada um. Javier Camargo, o estudante de 16 anos, disse: "Os funcionários aqui são muito mais gentis do que os do aeroporto no México. No México a burocracia é mais comum, e ele parecia ter tido poucas experiências de serviço tão atencioso." Na área de retirada de bagagens, a surpresa continuou. As malas dos 25 alunos saíram em 20 minutos. Grandes telas mostravam o status da bagagem em tempo real, informando com precisão quando a bagagem de qual voo sairia. Como o atraso de bagagens é comum no México, os alunos ficaram genuinamente impressionados com essa eficiência. As palavras do diretor Dr. Sanches ao sair do aeroporto ainda ecoam em minha mente: "Usei aeroportos em todo o mundo por 35 anos, e esta é a primeira vez que vejo uma resposta de emergência tão perfeita." Fiquei profundamente comovido com este sistema, especialmente por não permitir que o usuário se sinta nem um pouco ansioso, mesmo em uma situação de emergência. Tudo estava preparado de antemão. No ônibus a caminho do hotel, ouvindo as conversas dos alunos, também comecei a ter uma nova percepção sobre o Brasil. Naquela época, eu não podia imaginar o quanto os eventos incríveis que esses alunos experimentariam nas próximas 48 horas mudariam suas vidas. A primeira comoção substancial começou na estrada para o hotel. Na rodovia noturna do GRU em direção a São Paulo, a paisagem brasileira subverteu completamente as expectativas dos alunos.
O mar de luzes que se estendia ao longo dos lados da rodovia, o espetáculo dos conjuntos arquitetônicos bem planejados. Todos colaram os rostos nas janelas do ônibus para observar. O diretor exclamou: é raro ver um desenvolvimento urbano em tão grande escala, mesmo no México. Eles ficaram particularmente impressionados com a forma como parques e áreas verdes, áreas residenciais e instalações comerciais estavam sistematicamente dispostos e harmoniosamente integrados em cada área. À medida que nos aproximávamos do centro da cidade, uma cena ainda mais surpreendente se desenrolou. Embora já passasse das 23 horas, as ruas ainda estavam bem iluminadas. Muitas pessoas estavam se movimentando naturalmente. O mais chocante foi ver jovens mulheres andando sozinhas tarde da noite. Uma cena de mulheres caminhando sozinhas com segurança é quase inédita no México. Este país é realmente seguro, disse Isabela. Isso porque andar sozinho à noite no México é extremamente perigoso. Mais uma vez, fomos surpreendidos pela hospitalidade no check-in do hotel. O recepcionista não apenas nos cumprimentou em inglês fluente, mas ao saber que éramos um grupo de estudantes, imediatamente ofereceu o melhor plano de serviço. Apesar da nossa chegada tardia, eles nos informaram detalhadamente o horário do café da manhã no dia seguinte e as comodidades vizinhas. Além disso, compreendendo que estávamos presos no Brasil devido a uma situação inesperada, eles até prepararam um guia turístico. O mais impressionante foi o acolhimento genuíno que ia além do serviço comercial, fazendo-nos sentir verdadeiramente bem-vindos. Acima de tudo, eles não demonstraram nenhum tratamento especial ou cautela por sermos mexicanos. Olhando para as expressões dos alunos no elevador a caminho dos quartos, senti que a percepção deles sobre o Brasil estava mudando rapidamente. As crianças que horas antes estavam cheias de ansiedade em relação a um país latino-americano desconhecido agora estavam cheias de curiosidade e expectativa. Na manhã seguinte, a verdadeira experiência de São Paulo começou. A surpresa que os estudantes mexicanos estavam prestes a experimentar ia muito além disso. 48 horas que mudariam fundamentalmente seus valores, visões sociais e perspectivas de vida estavam prestes a começar. Por volta das 7 horas da manhã seguinte, os estudantes, que acordaram cedo devido ao fuso horário, começaram a sentir fome. Fiquei um pouco preocupada, pois no México é muito difícil encontrar um restaurante que abra tão cedo. Quando perguntei ao recepcionista do hotel, ele respondeu com um sorriso gentil: tem uma lanchonete de rede 24 horas a 3 minutos daqui. Ah, e ela é muito popular entre os estudantes. Fiquei sinceramente surpresa ao saber de um restaurante 24 horas, algo impensável no México. Eu e 8 alunos fomos para a lanchonete. Às 7 horas da manhã, as ruas já estavam cheias de gente, funcionários correndo para o trabalho, cidadãos correndo, pessoas saindo de lojas de conveniência. A manhã na cidade do México é silenciosa, mas São Paulo parecia já ter começado o dia. Ao abrir a porta da lanchonete, um ar quente e o cheiro de comida deliciosa nos envolveram. Vários clientes já estavam tomando café da manhã, um homem de meia-idade lendo um jornal sozinho, uma jovem trabalhando em seu tablet e um funcionário aparentemente exausto voltando do turno da noite. No momento em que viram o menu, os alunos soltaram exclamações de surpresa. Os preços eram extremamente baixos. O combo de pão de queijo custava R$ 15 e a coxinha R$ 20. Convertendo para o custo de vida mexicano, era um preço incrivelmente baixo. Na cidade do México, uma refeição desse nível custaria pelo menos 350 pesos. O funcionário que anotou nosso pedido não demonstrou surpresa ao ver que éramos estrangeiros. Pelo contrário, ele explicou o cardápio em inglês e recomendou pratos que os alunos poderiam gostar. Para os alunos com alergias, ele até forneceu informações detalhadas sobre os ingredientes. A velocidade de serviço também foi surpreendente. Menos de 7 minutos após o pedido, todos os pratos estavam na mesa: pão de queijo, coxinha e sanduíches. Os alunos estavam cheios de curiosidade e expectativa por esses lanches brasileiros que estavam vendo pela primeira vez. No entanto, suas expressões mudaram no primeiro gole. O que mais os surpreendeu foi a coxinha.
Embora parecesse semelhante ao que comiam no México, o sabor era completamente diferente. A técnica de fritura era excelente, e a combinação com o recheio de frango desfiado e catupiry era soberba. Um aluno chamado Javier comeu 3 pães de queijo de uma vez, exclamando: "É impossível comer algo tão delicioso por este preço no México." As reações dos alunos que comeram sanduíches também foram interessantes. Eles ficaram surpresos com a alta qualidade do pão e emocionados com o frescor dos ingredientes. O funcionário sorriu e elogiou o apetite deles. Ao terminar a refeição e pagar a conta, ficamos surpresos novamente. O valor total para 8 pessoas que comeram muito bem foi de menos de R$ 120. O mesmo nível de refeição custaria pelo menos R$ 250 no México. O funcionário deu o troco com precisão e nos disse: "Voltem sempre. Parece que a comida brasileira fez sucesso com vocês." Ele até recomendou outros itens do cardápio. Esse tipo de cordialidade é difícil de experimentar em restaurantes mexicanos. Ao sair da loja, os alunos expressaram seu espanto em voz alta: "A comida é gostosa, o preço é baixo e o serviço é bom", disse Isabela. Outro aluno disse: "Vou sentir falta da coxinha quando voltar para o México." E um deles até disse: "Quero morar no Brasil por 6 meses." Ao sair da rua lateral, já era a hora do rush. As pessoas se moviam apressadamente, mas a ordem era perfeitamente mantida. Nas faixas de pedestres todos respeitavam os sinais de trânsito, e pedestres e ciclistas se moviam em harmonia. A cena do tráfego matinal na Cidade do México é mais caótica e desordenada. O que mais nos surpreendeu foi o olhar dos transeuntes. Ao nos verem, estrangeiros mexicanos, ninguém nos lançou olhares especiais. Não havia olhares curiosos, nem olhares cautelosos, nem olhares de discriminação. Eles simplesmente nos tratavam naturalmente como qualquer outra pessoa. No caminho de volta para o hotel, ficamos surpresos com a limpeza da cidade. As ruas estavam impecavelmente limpas. Vimos a equipe de limpeza trabalhando desde cedo. A cidade inteira funcionava como uma grande organização. A Cidade do México só é limpa nas áreas turísticas, as áreas residenciais costumam ser sujas, mas São Paulo era diferente. Ao retornar ao saguão do hotel, os outros alunos também acordaram. Vendo-nos sair cedo, eles perguntaram onde tínhamos ido. Quando contamos a história da nossa refeição matinal, todos ficaram com inveja. Eles disseram que da próxima vez teríamos que levá-los. A primeira manhã no Brasil começou assim. Em apenas algumas horas, as expressões dos alunos mudaram completamente. O rosto ansioso desapareceu, substituído por curiosidade e alegria. Naquela época, não tínhamos ideia de como as experiências surpreendentes que viriam a seguir mudariam seus valores. Às 10 horas da manhã, começamos a exploração oficial de São Paulo com os alunos. O primeiro destino foi a estação de metrô de São Paulo. Eu queria que eles experimentassem o sistema de transporte público brasileiro em primeira mão. A partir do momento em que entramos na entrada do metrô, as expressões dos alunos começaram a mudar. Havia escadas rolantes ao lado das escadas, então não precisávamos carregar bagagens pesadas. Além disso, elevadores estavam instalados por toda parte. O design universal foi implementado de forma abrangente. O metrô da Cidade do México dá uma impressão de ser antigo e escuro. Mas o metrô de São Paulo tinha uma atmosfera moderna e brilhante. Era limpo e bem iluminado. Ao descer para a plataforma, ficamos surpresos com a limpeza da estação. O chão e as paredes estavam perfeitamente conservados, sem pichações ou danos. Placas de orientação estavam instaladas por toda parte, em português e inglês, facilitando o uso por estrangeiros. Chegamos à plataforma na hora do rush e estava lotado. No entanto, mesmo na multidão, havia uma ordem surpreendente. Todos esperavam naturalmente em 2 filas e seguiam as linhas guia de embarque pintadas no chão da plataforma. Essa é uma cena inédita no México. O diretor Dr. Sanches disse: "Na Cidade do México as pessoas se empurram e competem para entrar no trem todos os dias." Quando o trem chegou, uma cena ainda mais surpreendente se desenrolou.
Depois que as portas se abriram, as pessoas se afastaram para os lados para dar espaço aos passageiros que desciam. Somente depois que todos os que desceram saíram, as pessoas começaram a embarcar ordenadamente. Ninguém estava comandando, mas todos seguiam essa etiqueta naturalmente. Quem lhes ensinou essa regra? Perguntou Isabela. Eu expliquei que ninguém ensinou. É uma cultura que se integrou naturalmente à vida brasileira desde a infância, disse. Ela ficou comovida ao ouvir isso. Ao entrar no vagão, ficamos surpresos com a qualidade do interior. Os assentos eram confortáveis e os corrimãos estavam instalados em diferentes alturas, para que pessoas de diferentes estaturas não se sentissem incomodadas. O mais impressionante foi a limpeza. Não havia um único pedaço de lixo no chão, e os assentos estavam muito bem conservados. Ao sentar e olhar ao redor, testemunhei a cena mais comovente. Na próxima parada, um senhor idoso com uma bengala entrou. Instantaneamente, vários passageiros se levantaram e cederam seus assentos. O senhor agradeceu e sentou-se. Ao ver essa cena, Javier, de 17 anos, ficou com os olhos marejados. Ele murmurou: é difícil ver essa gentileza natural no México. A atmosfera dentro do trem também era impressionante. Embora estivesse lotado, estava muito quieto. Ninguém falava alto ao telefone ou fazia barulho. A maioria das pessoas estava olhando para seus celulares ou lendo livros, passando o tempo em silêncio. Fiquei especialmente surpresa ao ver alguns jovens que pareciam ser estudantes do ensino médio estudando no metrô. Eles abriram seus livros de referência, olhavam para listas de vocabulário e se dedicavam seriamente aos estudos. É raro ver estudantes estudando em transporte público na cidade do México. Aqueles estudantes são muito dedicados, exclamou Isabela. Ela disse que os alunos mexicanos não estudam fora da escola, mas os brasileiros são diferentes. Chegando à estação de transferência, ficamos surpresos novamente. Embora fosse uma estrutura complexa onde várias linhas se cruzavam, as placas de orientação eram muito claras e não nos perdemos. Os mapas de rotas codificados por cores, a orientação detalhada para cada saída, as informações sobre as instalações circundantes, tudo foi projetado para ser compreendido rapidamente. Chegando a Copacabana e saindo à superfície. A cena esmagadora se desenrolou diante dos nossos olhos. Os famosos painéis de LED gigantes e os feixes de luz neon. Centenas de pessoas se movendo simultaneamente. Os alunos ficaram boquiabertos. No entanto, o que parecia ser um caos tinha uma ordem perfeita. O fluxo de pessoas era natural e suave. Ninguém estava se esbarrando, e todos se moviam em direção aos seus destinos de forma eficiente. Essa é a harmonia brasileira, disse o diretor Dr. Sanches. Ele achava que essa harmonia na diversidade era um equilíbrio perfeito entre liberdade individual e ordem coletiva. Caminhando pela cidade. Os alunos continuaram a fazer novas descobertas, a limpeza da cidade, a diversidade de lojas e, o mais importante, a bondade das pessoas. Quando nos perdemos, os brasileiros que passavam nos davam direções em inglês. Quando paramos em uma livraria, os alunos ficaram chocados. Era uma livraria enorme de vários andares. Uma vasta quantidade de livros estava organizada ordenadamente. Embora fosse um dia de semana, muitos liam. Os mexicanos também gostam de ler, mas não tanto, disse Isabela. Ela exclamou: a sede de conhecimento dos brasileiros é fantástica. Descansando em uma cafeteria, os alunos discutiram suas experiências do dia. Fomos ensinados desde cedo que o México é um país desenvolvido, mas vendo o Brasil, percebemos que temos muito a aprender, disse Sara, de 18 anos. Javier acrescentou: os estudantes brasileiros estão estudando no metrô, e nós esquecemos de estudar assim que saímos da escola. À tarde fomos para a Avenida Paulista, e eu queria que eles vissem o centro da cultura jovem. Os alunos ficaram surpresos com a atmosfera agitada da área comercial, mas a ordem ainda era mantida. A cena noturna foi a mais impressionante. Depois das 21 horas, muitas estudantes do ensino médio ainda voltavam para casa sozinhas e com segurança.
Havia alunas comprando em lojas de conveniência ou voltando da aula de reforço. No México, sair à noite é considerado perigoso. Mas no Brasil, era uma cena natural. Inacreditável, Isabela me disse. É absolutamente impensável para meninas da nossa idade andar sozinhas às 22 horas no México. Ao entrar em uma loja de conveniência, tivemos outra descoberta. A balconista do turno da noite era uma jovem de 20 e poucos anos. Ela não parecia nem um pouco ansiosa. Os alunos ficaram muito surpresos ao vê-la trabalhando sozinha até tarde da noite. O diretor Dr. Sanches disse: no México é raro as mulheres trabalharem sozinhas à noite. Um ambiente social tão seguro não é alcançado nem mesmo no México. Na manhã seguinte, ocorreu um incidente inesperado. Sara subitamente se sentiu mal e desmaiou. Poderia ser o acúmulo de estresse na idade de 17 anos em um ambiente estranho. Eu e os outros alunos ficamos perdidos sobre como lidar com uma emergência em um país estrangeiro. Liguei imediatamente para o 192. Fiquei surpresa que a atendente respondeu em inglês. Ela confirmou a localização exata e disse que enviaria uma ambulância. A ambulância chegou em menos de 7 minutos. Apesar de estarmos nas ruas movimentadas de São Paulo, essa velocidade de resposta me surpreendeu em comparação com o sistema de emergência mexicano. O profissionalismo da equipe de emergência foi admirável. Assim que chegaram ao local, eles avaliaram rapidamente a condição da paciente e começaram a prestar o tratamento de primeiros socorros apropriado. Considerando que a paciente era uma jovem, eles mantiveram o cuidado necessário ao lidar com ela, enquanto realizavam com precisão as medidas necessárias. Um dos socorristas explicou a situação em inglês simples, tranquilizando-nos: está tudo bem. Achamos que há uma leve insolação. Por precaução, vamos para o hospital. O equipamento dentro da ambulância também era de última geração. Durante o transporte, eles puderam monitorar continuamente a condição da paciente e estavam equipados para realizar tratamento de emergência avançado se necessário. O hospital já havia sido contatado, e o tratamento poderia começar imediatamente após a chegada. Ao chegarmos ao Hospital Municipal de São Paulo, a nova comoção começou. Embora o pronto-socorro estivesse lotado, ele estava extremamente bem organizado. As áreas eram claramente divididas, e o fluxo de pacientes era projetado para ser muito eficiente. A equipe de recepção também foi impressionante. Havia um balcão dedicado a pacientes estrangeiros, e os funcionários falavam inglês fluentemente. Eles também nos informaram detalhadamente sobre os procedimentos relacionados ao seguro-saúde mexicano. Esse sistema de suporte a estrangeiros é raro até mesmo em hospitais da Cidade do México. Durante a espera, as enfermeiras vinham regularmente verificar o estado de Sara. Para aliviar a ansiedade dos outros alunos, eles também explicaram a situação detalhadamente. Esse cuidado era reconfortante. Após o início da consulta, o profissionalismo dos médicos foi surpreendente. Eles consideraram o estado psicológico da jovem paciente e ouviram pacientemente seus sintomas. Os exames também foram rápidos. Os resultados dos exames de sangue saíram em 40 minutos. O diagnóstico não foi grave: fadiga de viagem e leve insolação. Ela se recuperaria com hidratação e descanso adequados. No entanto, o médico recomendou observação por algumas horas por precaução. No caminho para a farmácia para pegar a receita, tivemos outra experiência comovente. A farmacêutica considerou a idade e os sintomas da paciente e explicou detalhadamente como tomar o medicamento e até mesmo os efeitos colaterais. Eles também imprimiram instruções de dosagem em inglês. Na hora de pagar, foi a surpresa final. O custo total, incluindo consulta de emergência, exames e medicamentos prescritos, foi de apenas cerca de 2/3 do custo médico mexicano. Não houve cobrança de taxas adicionais por sermos pacientes estrangeiros. Ao sair do hospital, o diretor Dr. Sanches disse: embora eu sempre tenha pensado que o sistema médico mexicano era excelente, o serviço médico brasileiro é excelente como um todo.
Há muito a aprender, especialmente o cuidado com os estrangeiros e o sistema eficiente. Através dessa experiência médica, a percepção dos alunos sobre o Brasil se aprofundou. Eles perceberam que não era apenas a tecnologia que era avançada, mas o cuidado humano também permeava todos os cantos da sociedade. Posteriormente, a condição de Sara melhorou, e começamos a explorar oficialmente São Paulo e Brasília. Primeiro fomos para a área ao redor do Cristo Redentor. Caminhando pela área de Copacabana, os alunos observaram a cultura moderna brasileira. Todos são muito educados, disse Javier. Ele observou que mesmo ocupados com o turismo, eles ajudavam gentilmente a nós, estrangeiros, a tirar fotos. Para o almoço, fomos a uma famosa churrascaria brasileira. Vendo o chefe preparar o churrasco bem na nossa frente, os alunos ficaram muito comovidos. Esta é a verdadeira culinária brasileira, disse Isabela. Ela afirmou que era completamente diferente da comida latino-americana que comemos no México. Os alunos ficaram impressionados com a técnica e o foco do churrasqueiro. Eles podiam sentir o orgulho do chefe em cada corte de carne. Este é o espírito do artesão brasileiro, disse o diretor. À tarde seguimos para Brasília, e a experiência de pegar o ônibus de longa distância também foi nova para os alunos. Embora viajasse em alta velocidade, o interior era silencioso e confortável. Ao chegarmos à estação de Brasília, o charme da cidade histórica nos acolheu. Visitamos a Catedral Metropolitana, experimentando a cultura moderna e arrojada do Brasil. Os alunos ficaram em silêncios e comovidos com a atmosfera solene. Isabela disse: a arquitetura moderna coexiste naturalmente com a arte. Caminhamos pelas antigas ruas do centro de Brasília, visitamos lojas de artesanato tradicional e vimos os artesãos trabalhando. Os alunos sentiram a profundidade da cultura brasileira. O diretor disse: no México é raro a geração mais jovem herdar essas técnicas tradicionais. À noite, voltamos ao centro de Brasília para apreciar a vista noturna. Do alto de um ponto de observação, observando as luzes da cidade, os alunos ficaram boquiabertos. É incrível que uma cidade com tanta história acumulada ainda possa ser preservada tão lindamente, disse Javier. Na manhã do último dia, os alunos acordaram cedo para uma exploração final do Sul. Eles visitaram o Parque Nacional da Tijuca nos arredores do Rio de Janeiro. Caminhando pela floresta, eles ficaram comovidos com a beleza da harmonia entre a natureza e a paisagem criada pelo homem. Eles disseram que esse era o equilíbrio ideal entre conservação ambiental e desenvolvimento turístico. Na fazenda, eles experimentaram a beleza da arquitetura colonial brasileira. Ficaram surpresos com a harmonia perfeita entre o jardim e a arquitetura. É um mundo único que funde estética e funcionalidade, exclamou Isabela. Para o almoço, experimentaram a requintada culinária regional brasileira. Os alunos ficaram surpresos com a alta qualidade dos pratos, lindamente arranjados como obras de arte. O diretor disse: é um equilíbrio de qualidade e estética impensável no México. Às 15 horas, era a hora de ir para o GRU. No ônibus, os alunos revisitaram a experiência de 48 horas. Nossos valores mudaram completamente? Disse Javier. Isabela acrescentou: sempre acreditamos que o México é um país desenvolvido, mas vendo o Brasil, descobrimos que temos muito a aprender. A emoção dos alunos continuou ao chegarem ao GRU. Durante os procedimentos de partida, eles elogiaram o serviço atencioso dos funcionários até o fim. Foi um serviço perfeito do começo ao fim, disse Sara. Esperando no portão de embarque, os alunos folheavam as fotos tiradas no Brasil. Vou mostrar para minha família. Com certeza vou contar a história do Brasil, disse Isabela. Javier disse: quero estudar no Brasil no futuro. O avião decolou. Observando a paisagem brasileira se afastar pela janela, os olhos dos alunos ficaram marejados. Alguns murmuraram: adeus, Brasil. Eu definitivamente voltarei. Eu também reconheci a excelência do Brasil novamente através dessas 48 horas. Mesmo em comparação com meus 20 anos de experiência no México, o sistema desta sociedade e a riqueza do coração das pessoas são especiais.
Ao chegarem à Cidade do México, os alunos imediatamente começaram a contar suas experiências para familiares e amigos. Os pais que os esperavam no aeroporto ficaram surpresos com a empolgação dos filhos. Pai, é realmente um país incrível, Isabela disse ao pai. Javier disse, é completamente diferente do que aprendemos. 2 semanas após o retorno, ocorreu uma grande mudança. As fotos e vídeos do Brasil postados pelos alunos nas redes sociais causaram sensação entre os jovens mexicanos. Em particular, o vídeo de estudantes brasileiros estudando no metrô teve mais de 150 mil visualizações. Muitos comentários questionaram: a educação mexicana é realmente a melhor do mundo? Muitos também pediram que a atitude de estudo dos alunos brasileiros fosse aprendida. A escola também teve um grande impacto. O diretor Dr. Sanches relatou sobre o sistema educacional brasileiro ao Conselho de Educação, o que atraiu grande atenção. O Brasil começou a ser visto como um sistema social ideal que equilibra eficiência e humanidade. A mídia mexicana também agiu. O jornal El Heraldo de Ciudad de México publicou uma reportagem especial intitulada A Riqueza do Coração Brasileiro Descoberta por Estudantes Mexicanos, causando um grande impacto. Também houve mudanças entre os pais. O número de alunos que queriam estudar no Brasil aumentou drasticamente, e o número de inscrições para aulas de português aumentou 7 vezes. Os eventos do Centro Cultural Brasileiro também estavam sempre lotados. 4 meses depois, algo surpreendente aconteceu. 15 desses 25 alunos queriam visitar o Brasil novamente e realmente planejaram uma viagem com suas famílias. Isabela convenceu seus pais a participar de um curso de português de 3 semanas durante as férias de verão. Javier começou a considerar seriamente estudar no Brasil na universidade. Ele disse aos pais: a universidade mexicana é boa, mas quero receber a verdadeira educação do coração no Brasil. O diretor Dr. Sanches também mostrou mudanças. Ele propôs ao Ministério da Educação mexicano uma recomendação para pesquisar o sistema educacional brasileiro e decidiu enviar oficialmente uma delegação de investigação. Ele disse: temos muito a aprender. 1 ano depois, recebi notícias surpreendentes novamente. O Colégio San Inácio de Loyola decidiu formar uma escola irmã com uma escola particular em Brasília. Eles planejam realizar intercâmbios anuais de estudantes. Como a primeira fase deste projeto, 20 alunos, incluindo Isabela e Javier, estudarão no Brasil por 4 meses. Aquelas 48 horas mudaram minha vida, disse Isabela. Agora, uma febre de estudos brasileiros está surgindo no México. Muitas escolas estão introduzindo métodos de ensino brasileiros. Em particular, o foco está em elevar a educação do coração dos alunos. Eu também dou palestras regularmente em instituições educacionais mexicanas, apresentando o sistema social brasileiro. Explico que a harmonia entre tecnologia e humanidade, o equilíbrio entre eficiência e cuidado, e a fusão de crescimento individual e desenvolvimento social são as características da sociedade brasileira. Aquele acaso de um pouso de emergência devido à greve no Canadá trouxe uma grande mudança para o intercâmbio educacional entre os dois países. Agora delegações de estudo mexicanas visitam o Brasil todos os meses. Todos os participantes voltam com a mesma emoção. O mais impressionante é a mudança de longo prazo nos alunos participantes. Após o retorno, a atitude de estudo deles mudou significativamente. O tempo de estudo autônomo aumentou, e o cuidado com os outros se aprofundou. Isabela está atualmente estudando relações internacionais em uma universidade brasileira. Ela espera usar a riqueza do coração que aprendeu no Brasil como ponte entre os dois países no futuro. Javier está se formando em cultura brasileira e estudos brasileiros em uma universidade mexicana, com o objetivo de trabalhar no Brasil no futuro. Ele disse que quer criar um novo modelo que combine a educação do coração brasileira e a diversidade mexicana. O diretor Dr. Sanches é atualmente o líder do projeto de estudos brasileiros do Ministério da Educação mexicano. Ele disse: em termos de educação, temos inúmeras coisas para aprender com o Brasil. Eu também, através desta experiência, reconheci novamente o valor do sistema social brasileiro.
Em comparação com meus 20 anos de trabalho no México, sinto profundamente que a sociedade brasileira tem um elemento especial da educação do coração. Agora, sou a coordenadora do intercâmbio educacional entre os dois países e levo centenas de estudantes mexicanos ao Brasil todos os anos. Todos eles voltam com a mesma emoção. É especialmente impressionante como a experiência no Brasil mudou drasticamente os objetivos de vida dos alunos. Eles não buscam mais apenas o sucesso individual, mas começaram a considerar a contribuição para a sociedade como um todo. Embora o pouso de emergência causado pela greve no Canadá tenha sido um incidente inesperado, ele mudou a vida de 25 jovens de elite e teve um grande impacto no intercâmbio educacional entre os dois países. Até agora, quando espero um avião no aeroporto, lembro-me daquele dia. O rosto dos alunos, inicialmente cheio de ansiedade, e seus sorrisos radiantes, cheios de esperança e emoção, 48 horas depois. A verdadeira força do Brasil não reside apenas na tecnologia de ponta ou em sistemas eficientes. Ela reside no coração genuíno das pessoas que cuidam umas das outras e na cultura de harmonia social. Espero que mais jovens mexicanos experimentem a verdadeira face do Brasil no futuro e que essas experiências enriqueçam suas vidas e aprofundem as relações de amizade entre os dois países. Esta história de 48 horas que começou por acaso, agora se tornou uma ponte gigantesca que conecta as duas nações. No Brasil, aprendi que a educação não é apenas transmitir conhecimento, mas cultivar o coração. Por hoje é isso. O que acharam desta incrível história sobre como estudantes de uma escola de elite mexicana mudaram sua visão de mundo em 48 horas após um pouso de emergência, no Brasil devido à greve no Canadá? Deixem seus comentários de apoio aos protagonistas da história. Se gostaram,